Pessoal, estamos aqui com o Inova 360 Adulto Mais e hoje nós estamos recebendo um convidado hiper mega especial que tem tudo a ver com a longevidade. É o Hélio Seguras, que é diretor-geral da unidade de Consumer Health da Hypera Pharma, perdão. Ele tem mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais como a Century, P&G, Pfizer e Novartis. E hoje ele está na liderança dos negócios de Consumer Health da Hypera, que é líder do segmento de medicamentos isento de prescrição no Brasil, e da VitaSai, que saiu na frente, que tem tudo a ver com longevidade, e hoje aqui no Adulto Mais ele vai contar tudo para nós. Meu parceiro de bancada, Márcio Henkel. Fala, oi, Márcio. Oi, pessoal, obrigado, Ida. Hélio, bem-vindo aqui ao Adulto Mais, um programa que quer dar visibilidade e falar sobre iniciativas como a de vocês, da empresa de vocês, dos seus produtos, né? Para o mercado de uma forma mais ampla, para o mercado 50+, de uma forma mais ampla, né? E aí eu já começo te passando a bola, né? E te perguntando como é que a Hypera Pharma vê o mercado 50+. Como é que ela percebe, quais são os planos? Martin, Ida, obrigado pelo convite. A Hypera é uma indústria farmacêutica, uma das líderes no Brasil, e a gente investe em saúde. E quando a gente fala em saúde, né, a questão desse público 50+ é crítica. A gente está olhando hoje, se a gente projetar os próximos 50 anos, esse público tende a ser 45% da população brasileira. Então, não é só um tema da indústria farmacêutica, é um tema de impacto econômico. Inserir essas pessoas dentro da sociedade, né? E dar para eles o espaço que eles merecem, né? Até porque vai ser o maior público. Então, inserir no mercado de trabalho, inseri-lo no campo da saúde. Então, a Hypera está olhando as necessidades específicas desse público, e são necessidades diferentes do restante do público adulto, e que a indústria farmacêutica tem que começar a olhar com um cuidado maior do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, do ponto de vista de comunicação. A Hypera tem, só contando um pouquinho para vocês, né? A Hypera tem 4 unidades. Eu defendo uma delas, eu capitaneio uma delas, mas a gente tem a unidade de prescrição, que tem uma série de produtos crônicos que são importantes para o público 50+. Temos a área de skincare, junto com o Mantecorp Skincare, né, que é uma marca bastante conhecida desse público. Temos a Neoquímica, que trabalha mais essa parte de acesso para nós, com genéricos e similares. E a gente tem a área de Consumer Health, que trabalha aí com marcas icônicas do mercado, que todos nós conhecemos bastante. Caso de Buscopan, Neosaldina, Epocler, Engov, enfim, Zero Cal e uma série de outras marcas importantes, das quais VitaSai 50+ faz parte. É tudo aquilo que a gente tem no armário da gente, né? Exatamente aquilo que a gente tem no armário. Tem na nossa farmacinha, né, Ida? Exatamente. Eu acho muito interessante, Hélio, porque assim, eu sou radialista há 30 anos, né? Então eu sempre vi VitaSai. Quando você fala VitaSai, eu já ouço a vinheta VitaSai, né? Uma vinheta assim bem para cima. E vocês acompanharam, né? Mas assim, o que eu acho interessante é a ousadia de vocês de estarem investindo no mercado 50+. Porque assim, tem marcas que vão investindo em outras coisas, não, vamos pegar 50+. Vocês parece que fizeram um caminho contrário, né? Conta um pouquinho sobre essa ousadia. Aí tem uma curiosidade, né? Que eu não sei se vocês sabem. VitaSai foi a primeira marca de polivitamínicos do Brasil. E na época a marca era VitaSai Stress. Acho que muitos de nós se lembram da propaganda do Pelé. Pelé foi um grande garoto propaganda de VitaSai, especialmente nos anos 80. E então a gente tem uma grande identificação com esse público, que vem lá de trás.
Quando a gente, em 2018, pensou em relançar essa linha, que é uma linha, enfim, que pode atender a vários públicos, a gente falou, precisamos resgatar esse público que veio conosco, que já conhece a marca e que tem necessidades que hoje não são atendidas. Então, daí veio um pouco do projeto de começar a partir do público adulto mais e depois universalizar. Ao invés de a gente ir num caminho contrário, como você falou, que é o natural das marcas, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Então, partindo dessa necessidade, que é uma necessidade premente desse público, a gente conseguiu criar uma linha realmente diferenciada das demais existentes no mercado. Perfeito. Você sabe que, Hélio, longevidade ainda não é nenhuma editoria, né? Eu estou me especializando em longevidade. E, assim, a maior resposta que a gente tem é sempre, bom, vamos ver como é que acontece. Então, a gente vai trabalhando em cima do que vai acontecendo e vai adaptando, né? Agora, o público longevo, ele tem as suas vantagens, né? Ele tem mais memória, ele foi analógico e agora é digital, né? E assim, a marca Vitaçá é exatamente isso que você disse. Culturalmente, ela está muito associada com a gente a vida inteira, né? Então, assim, em quem você confia? Eu confio na Vitaçá que vem comigo durante todo esse tempo, né? E assim, os negócios de vocês, né? Você falou dos produtos e assim, as ações que vocês estão incentivando, como aconteceu isso? Né? Como é que vocês chegaram até aqui? Então, deixa eu contar um pouquinho desse caminho, que é um caminho interessante, né? Por Porque favor. uma vez você definindo o target, você precisa entender esse target. E a gente investiu muito em entender esse público adulto mais, mas entender na essência. Não só o perfil de compras, mas o perfil familiar, atitudinal, comportamental, as ambições, os desejos de vida. E a gente entendeu que é um público que hoje, se a gente for olhar em termos de padrão de compra, primeiro ponto que eu estava comentando com vocês, o de padrão de consumo é 4 vezes maior do que o padrão de consumo do restante da população. Isso, né? Então assim, é um público que está olhando e está querendo adquirir produtos de melhor qualidade. Então, isso para nós foi muito claro. É um público tecnologicamente plugado, tanto vou falar um pouquinho da nossa última campanha, mas 85% desse público, ele busca informação já na internet, seja de medicamento, seja de qualquer produto de consumo. 85%. 75% deles fizeram alguma compra online durante a pandemia. Então, a gente veio com esse estudo de comportamento lá em 2017, 2018, antes de lançar a marca, mas a pandemia realmente impulsionou muito essa adesão à tecnologia, que é uma adesão que, para mim, é inexorável. Então, é importante entender que esse público ele está acompanhando as tendências, né? A maioria desse público ele quer começar novos negócios. Durante esta fase. Então a gente começou a pensar como atender funcionalmente esse público, porque tem necessidades específicas de suplementação alimentar, de suplementação vitamínica, de uma série de outras complementações que são importantes de saúde, mas como é que a gente pode ajudar eles nesse processo de inserção no mercado de trabalho, porque são gente muito capaz, que reuniu conhecimento ao longo da vida e que tem muito para dar, e que tem vitalidade ainda por cima. Então é um oceano azul para nós. Essa visão de vocês, ela vai ao encontro do movimento para combater o ageísmo, né? Que, na verdade, em vez de a gente tem que combater o ageísmo e mostrar, né, a qualificação, a relevância que os profissionais
50 a mais tem no mercado, e realmente eles estão na flor da sua capacidade intelectual, né, da experiência de vida. Quantos erros, né, eles não cometerão porque já viveram erros no passado, ou seja, as empresas têm muito a ganhar com esse mercado. E também outra questão que a gente identificou na pesquisa Bússola 60 mais, que nós participamos aqui na Senolab, é que esse público está muito interessado e procurando a saudabilidade nos alimentos, buscando a imunidade. Então, nesse momento de pandemia que a gente enfrentou, eu creio que deva ter sido um momento de crescimento ou ampliação de vendas, ou pelo menos ampliação do interesse desse consumidor em relação aos produtos de vocês, porque a imunidade é a palavra, é a grande palavra, o grande mantra, né, desse momento que a gente está vivendo. Então, sem dúvida nenhuma, né, há uma preocupação crescente com a questão de saudabilidade, isso da população de forma geral, e quando a gente olha esse público em específico, a questão de imunidade é muito importante. Só que há formas e formas da gente olhar para a imunidade. E há, dentro do organismo de cada um de nós, uma aderência maior a um tipo de imunidade, né? A gente costuma olhar, obviamente, o mercado de vitamina C e vitamina D com as principais necessidades, né, de suplementação, mas hoje a gente tem o zinco, por exemplo, que todo mundo começou a falar de zinco. O zinco começou a existir agora? Não, já era um item fundamental de suplementação. Então, hoje a consciência coletiva em torno de imunidade e suplementação se tornou muito maior, e a gente ainda tem um gap grande versus países mais desenvolvidos, onde essa consciência já é muito mais ampla, né? E sem falar da questão de alimentação, que a gente está buscando se alimentar de maneira mais saudável, buscando produtos com condições melhores, sem corantes, os free from, né, que a gente vê aí em todo o mercado. Então, toda a tendência de suplementação de alimentação vem em torno disso. Mas eu quero reforçar, o público 50 a mais tem uma necessidade, além dessa necessidade que já vem de um movimento coletivo, né, da nossa sociedade, tem uma necessidade diferente. E é isso que a gente quer atacar. Falando nessa necessidade, Hélio, fale para a gente sobre o VitaSai Start 5.0+. Isso uma nova pílula? O que é uma campanha? Não, eu sei o que é, mas eu quero criar uma deixa importante, né, para as pessoas se interessarem no assunto e verem como uma empresa pode fazer a diferença não só no seu core, mas sim no ecossistema inteiro, né, como vocês estão fazendo. Obviamente que a gente olhou essa questão comportamental, né, essa necessidade de recomeçar a vida. Isso em todos os campos. Mas a questão profissional era uma questão importante, porque essas pessoas juntaram uma série de experiências e capacidades ao longo da sua vida, e a gente sente que elas querem exercer um pouco disso. Então a gente começou a pensar como a gente pode ajudar esse movimento, né? O movimento que já está acontecendo. Hoje, quase 50% das startups são iniciadas por adultos mais, por pessoas de 45 anos ou mais. Você tem, da geração de emprego das startups, 65% vem de pessoas acima de 60 anos, que iniciaram seus negócios acima de 60 anos. Então a gente começou a plugar nesse universo, que é um universo super bonito. Além de tudo, é super legal, né? De você investir no reinício de pessoas que têm total condição de voltar para a sociedade aquilo que a sociedade os deu durante um certo tempo. E a gente começou a pensar em formas de fazer isso, né? E a gente já tinha, com a Neoquímica, a gente já tinha passado por um processo de aceleração que chamava Neoacelera. E a gente falou, por que não fazer isso com o público 50 a mais?
Então, a gente chamou uma empresa, a Yunus, que vocês devem conhecer, uma empresa que é bastante conhecida nesse processo de desenvolvimento social, para nos ajudar nessa aceleração de empreendedores 50 a mais. Que tipo de empreendimento? Qualquer tipo de empreendimento. O que era importante para nós é que esses empreendedores fossem 50 a mais e estivessem investindo na sociedade como um todo, né? Aquele negócio de retribuir a sociedade mais do que a sociedade nos deu. Então, a gente se juntou nesse propósito comum, né? Que é um propósito, as marcas grandes, isso é uma coisa muito importante para todos os nossos profissionais de marketing, né? As marcas grandes têm propósito. A gente tem que entender isso. Os consumidores hoje estão olhando essas marcas que têm propósito, elas já esperam que essas marcas retribuam socialmente. Então a gente achou muito importante fazer esse movimento com o Vitasai e começamos com um processo bastante amplo de uma busca, né, de empreendedores 50 a mais. E foram mais de 1.600 inscritos. Então, 1.600 empresas inscritas. Empresas inscritas. Então, extraordinário. Muito bom. Sim, estava muito dentro daquilo que a gente já imaginava, mas sempre nos surpreende, né? O interesse dessas pessoas de serem aceleradas, né? De aprenderem com outros profissionais. Então foi um processo muito rico para eles e para nós também, como profissionais dentro da Hypera. A gente passou por um processo muito bacana. Eu fiquei surpreso com a quantidade de empresas ou profissionais que se inscreveram. E certamente isso, além do projeto em si, que está andando com as selecionadas e que a gente vai aprofundar mais numa próxima conversa, vocês devem ter também entendido bastante sobre esse ecossistema, porque é uma amostra bastante representativa para se identificar perfil etário, tipo de negócio. Isso gera até um assunto, gera um outro capítulo, um terceiro capítulo dessa nossa conversa. O que vocês aprenderam com o perfil das empresas que se inscreveram, né? Ele é um case per se, né? Sem dúvida nenhuma, a gente acaba aprendendo muito desse público, porque por detrás dessas 1.600 empresas inscritas, as quais tivemos acesso a algumas, obviamente que fomos afunilando, né, depois de um tempo, mas não eram só uma pessoa física, né? Muitas delas tinham 3, 4 pessoas acima de 50 anos que estavam vendo naquela possibilidade, estão vendo nessa possibilidade, uma possibilidade de recomeçar, de reinvestir, de investir no país, de investir na sociedade. Então é um processo muito bacana para nós, do ponto de vista também de conhecer esse consumidor atitudinalmente. Então, acho super importante que a gente tenha feito esse processo e que muitos de nós executivos tenhamos participado da mentoria desses trabalhos. Quer dizer, não foi um processo passivo por parte da Hypera, foi um processo absolutamente ativo que a gente quis viver, até para entender esse negócio, que é o nosso negócio, né? O negócio da saúde, o negócio da longevidade é o nosso negócio. Então, a gente precisa também estudar como profissionais cada vez mais esse mercado. Acho que além do enriquecimento pessoal e profissional de vocês para entender contexto, entender ecossistema, entender mercado, isso também deve ter gerado uma infinidade de insights de negócio ou de produtos que ainda virão, né? Esse é o momento também de converter, né, para inteligência da empresa essa vivência, esse aprendizado, né? Absolutamente, Martim. Eu acho que esse caminho é um caminho sem volta para nós. Seja em termos de desenvolvimento de produto, né, de ideias que nós tivermos, como a gente tem acesso a empreendedores com limitações grandes
de recurso, de capital humano, de conexões, de networking. E a gente se vê aqui com profissionais tendo acesso a todo esse recurso. Então a gente se pergunta, não, por que a gente não consegue voltar para eles com essa contribuição para que eles possam fazer também dos seus negócios uma contribuição maior, né? Então, eu acho que a gente tem muitos questionamentos que voltaram para a mesa, que a gente aos poucos vai refletindo, assimilando e trazendo para a nossa vida corporativa também. Muitas dessas coisas. Acho que eles voltaram mais para nós do que nós para eles até. Então, eu queria até comentar uma coisa, porque assim, 1.600 é muito, né? E até me lembra um caso que eu acho muito interessante, que quem costumava falar disso era a Vera Giangrande, que é a criadora do Guia do Consumidor, né? E a Vera começou com Extra, e ela assim, atendia todo mundo. E um dia um segurança, ela viu um senhor chegando com uma latinha na mão. E falou com segurança e foi embora. No outro dia ela viu também a mesma pessoa, um senhor de mais de 70 anos. E ela perguntou para o segurança, o que ele quer? Não, ele vem com uma latinha, e ele vem todo dia com essa latinha, mas o que é a latinha? Não sei, alguma coisa que ele inventou. Ela falou, por que você não atende? Mas ele está aí todo dia, ele vem com essa latinha. Bom, no dia seguinte ela ficou esperando. Esse senhor de 70 anos era um engenheiro. E o que ele fez? Abria a lata com... Eu sou canhota, eu tenho muita dificuldade com isso, de abrir a lata com aquele abridor. Ele inventou aquele processo que você faz assim, tira... É dele esse processo. Tira ele o não vácuo. sabia mostrar. Não, você aperta assim e sai a tampa da lata inteirinha. Ah, A gente utiliza isso hoje. que história, hein? Foi ele que inventou. E aí ele falou para a Vera, olha, eu venho todo dia, mas eu não consigo falar com ninguém. Ela falou, mas o senhor que inventou isso? Eu sou engenheiro, minha esposa vive machucando a mão com o abridor de lata, e eu desenvolvi isso aqui, eu quero mostrar para alguém. Falou com a pessoa certa, né? Então, hoje a gente tem a facilidade de abrir, isso é novo, né? Isso daí tem 20 anos. A gente tem essa facilidade por causa de um profissional sênior que trabalhou em cima de uma dificuldade diária que a gente tem e está facilitando a nossa vida, né? Então, assim, a iniciativa de vocês é muito importante, porque veja quantos engenheiros devem estar com tempo para facilitar a nossa vida, né? Não só em sentido de produtos, mas de serviços, né? E a gente não tem acesso, né? Por quê? Porque eles estão procurando, mas não sabem aonde encontrar, né? Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho desses 1.600, dessa variedade de projetos que apareceram. Conta para a gente um pouquinho. Olha, Ida, foram empreendedores de todas as naturezas que a gente pode imaginar. A gente não restringiu ao mundo da saúde, então a gente tinha empreendedores de saúde, de alimentação, de economia circular, de sustentabilidade, tecnologia, enfim, a gente não foi restrito nessa busca, até porque a gente queria entender tudo que vinha, né, desse grupo. Obviamente que a gente não pôde conhecer os 1.600, né, até gostaríamos, mas era realmente impossível, é um processo bastante afunilado. Desses 1.500, a gente fez um screening, uma seleção em torno de 200, aí com o apoio da Yunus. Desses, a gente selecionou um grupo ainda mais afunilado e chegaram a 11 negócios. Esses 11 negócios nós conhecemos. E desses 11, a gente selecionou 6 para serem acelerados. Aceleração, e até para o meu próprio aprendizado, né? Eu diria que a aceleração mais importante não é aquela aceleração monetária. A aceleração monetária vai ser dada a um deles, mas a aceleração do acesso que eles têm a profissionais do mercado, as conexões que eles podem fazer, até de eles terem um agente externo olhando para o negócio deles em perspectiva, traz um apoio
fora do comum. Eu tive a honra de ser mentor de uma delas e foi um processo incrível, não só para eles, mas principalmente para a minha carreira, para o meu desenvolvimento como profissional. Eu tenho certeza que muitas das indústrias que querem investir nessa aceleração social vão se beneficiar também por terem esses profissionais engajados nessa questão. Então, se quiser, eu posso contar um pouquinho mais quem são essas 6. Por favor. Mas eu acho que a gente tem que abrir um capítulo diferente para falar de cada uma delas, porque são negócios completamente diferentes. Bom, já fica aqui, Hélio, na verdade, uma convocação, não é um convite, né? Para a gente continuar num programa especificamente tratando disso. A gente, quem participou, essas 1.500 empresas que se inscreveram, também certamente estão acompanhando e tentando aprender de alguma forma o que a oportunidade que essas 5 tiveram, e vai ser ótimo a gente mergulhar nesse assunto. Mas pode citar o nome delas, pelo menos, não? Hoje. Eu vou citar, eu vou falar só o principal mote, o propósito do trabalho de cada uma delas, mas eu acho importante a gente trazer os empreendedores para que falem um pouco de como foi essa jornada deles também. Sim, né? Do lado de importantíssimo. Lá, porque é uma exposição difícil. Você tem um pitch para fazer, esse pitch tem que estar muito sólido no momento que eles vão vender para as empresas essa aceleração. Então, há uma dificuldade, há uma abertura enorme deles para serem aceleradas. Não é... Porque tem outras que optam por não compartilharem, né? Por um modelo mais fechado. Essas aqui optaram por compartilhar, absorverem conhecimento, absorverem investimentos de todas as naturezas. Então, é um processo muito bacana. Então, queria comentar só um pouquinho delas. Então, uma das 6 se chama Uber Hub Code Club. A Uber Hub, basicamente, é uma startup que está focada em investir em jovens, em metodologia de lógica, programação, para jovens de 14 a 21 anos. Então, investir na inserção de trabalho dos jovens numa necessidade que existe no mercado hoje. Hoje, nós, indústrias, e não só indústria de saúde, indústria de tecnologia, indústria de serviço, a gente sente dificuldade de profissionais de tecnologia, formados em tecnologia. Falta mão de obra. Então, um grupo de 50 a mais, que conhece muito dessa linguagem de programação, decidindo investir nos jovens desse país. Então, só para dar um teaser aí para vocês, essa é o Uber Hub. Depois você tem um outro grupo empreendedor que chama Free Soul Food. A Free Soul está criando dentro desse ambiente que a gente estava falando de saudabilidade, né, de alimentos saudáveis. Eles estão criando uma ramificação de alimentos saudáveis, mas incluindo pessoas que passaram por uma situação de vulnerabilidade. Olha. Então, refugiados, por exemplo. Então, esse é um grupo que traz gente em situação de vulnerabilidade e transforma isso em coisas positivas para a sociedade através de alimentos saudáveis. Então, essa é a Soul Food. E o nome, essa alma livre, tem muito a ver com esse propósito dessa empresa. Eu fico até emocionado de falar, porque assim, vocês vão conhecer as pessoas, por trás de cada ideia tem um propósito, uma experiência de vida, que eu acho que é importante a gente trazer à tona. Depois a gente tem a Vive Mais. A Vive Mais é uma empresa habilitada em tecnologia para a longevidade. Então, eles criam uma plataforma de cuidadores, de acompanhamento desse público 60 a mais, mas eles o fazem através de pessoas que também têm maturidade.
e que não necessariamente tem um emprego, enfim, então eles convocam as pessoas 50 a mais, 60 a mais para ajudarem outras desse mesmo núcleo. E uma série de capacidades que as pessoas, e habilidades que as pessoas foram Adquirindo. conquistando ao longo da vida. Então, eu sou bom em educação física, então eu vou ajudar pessoas na reabilitação física. Eu sou bom em saúde mental, eu sou um psicólogo, enfim. E aí, eles criaram uma série de serviços para esse público. Depois a gente tem na questão da sustentabilidade, a gente tem a Sustentamundo BR, que trabalha muito na parte de reciclagem, a destinação adequada desses materiais Nossa. recicláveis, através de um recrutamento que é feito em condomínios. Começaram aqui no estado de São Paulo, fizeram alguns outros pilotos. Então, essa questão de sustentabilidade é fundamental. Então, é um grupo 50 a mais que está investindo na sustentabilidade desse país. Eu acho uma coisa fantástica. A gente tem a Bionai, que é uma empresa no mundo que está mais ligada a esse mundo da saúde, que eles descobriram uma plataforma de baixo custo para exames de sangue, uma série de outros exames, para fazerem baixo custo e acessarem esse público mais popular, que não tem tanto acesso à saúde, e fazerem isso de uma forma absolutamente democrática e inovadora, com tecnologia, tem uma tecnologia patenteada, enfim, que tem uma história bastante bacana e promissora. E tem uma última empresa que é bastante interessante, chama Meu Último Desejo. Basicamente, o que eles fazem, eles armazenam uma plataforma virtual o último desejo das pessoas. Geralmente a gente faz o espólio, né, das pessoas, mas as pessoas não têm muito hábito de fazerem e deixarem em vida suas heranças, sejam heranças físicas, monetárias, sejam heranças emocionais. Então eles criaram uma plataforma onde as pessoas, onde o adulto mais, ele pode registrar os seus desejos. Numa plataforma, hoje as seguradoras já estão interessadas nesse movimento, Que interessante. serviço. Então, é muito legal porque essas pessoas, os destinatários, né, das suas mensagens, ou seja, da ajuda monetária, isso tudo é feito em vida, né, e numa plataforma que é bastante bem blindada. Então vocês veem que são projetos, falando desses 6, quanto mais dos 11, dos 1.200, são projetos de naturezas completamente diferentes. E isso é a riqueza que esse público é capaz de nos retornar. Então, muito feliz de ter tocado esse projeto. Um dos investidores, um dos realizadores do Meu Último Desejo foi meu aluno na FGV, na formação executiva em mercado da longevidade, o Mário Cássio. O Mário apresentou para nós o projeto. Ótimo. Ele é um dos finalistas. Apaixonado pelo projeto dele, muito engajado e tem a história pessoal dele que trouxe essa ideia. Que motivou, então, né? Motivou essa ideia toda. Acho que esses processos de inovação, com a vivência, né, com as dores e as alegrias da vida, como foi o caso do senhor da latinha, né, que criou uma nova forma de abrir a lata a partir de ver a esposa dele tendo dificuldade. Essas ações trazem trazem a vida como ela é, e eu acho que elas conseguem ganhar muito tempo, né, porque, óbvio, a gente tenta, os problemas servem para solucionar problemas reais, e esses, além de serem problemas reais, são problemas vividos, experimentados, né? Quanto tempo esses empreendedores estão pensando nisso, né? Maturando isso até realizar os seus projetos. Isso é uma observação que eu queria fazer, a finitude. A finitude, ela é também um assunto muito
eu diria, novo, né? E a longevidade trouxe esse assunto. Apesar de não ser agradável, ele é extremamente necessário e ele tem que ser visto, né? Ele tem que ser colocado na conversa, né? A gente não pode fugir disso porque ele é necessário. Então, muito interessante esse projeto Último Desejo, né? Às vezes a gente só vê isso em filme e é a nossa realidade, como o Martin está falando, e a gente precisa tocar nesse assunto, né? Até por uma questão de amor, né? Amor a gente, amor aos nossos, à nossa família, e porque faz parte do nosso real. Não adianta fugir dessa nossa realidade, né? Muito legal, muito. Verdade. Daí, quando a gente pensa em finitude, né, muitos desses projetos, eles nascem de um simples desejo de deixar sua marca. E porque há um reconhecimento de que é finito, né? Então, então acho que isso aflora no adulto mais esse desejo de deixar uma marca importante. E a gente tem obrigação como marca, especialmente falando do Vitaçai 50 mais, da gente aflorar isso neles. Tá latente. E eu acho que é fundamental a gente contribuir com esse papel também, né? Nossa, Hélio, muito bom. que bacana, né? Quando a gente consegue amarrar os temas, né? Hélio, eu estou vendo aqui atrás de ti uma série de produtos das marcas de vocês. Além do Vitaçai 50 mais, que obviamente é direcionado para esse público, quais são as outras linhas de produtos que também conversam? Claro que a gente tem, às vezes a gente é induzido a levar, não, esse era um produto só para os 50 a mais ou só para os... Não é assim. Todos os produtos eles são consumidos por todo mundo, mas a gente sabe que alguns ganham maior atenção da indústria na sua comunicação. Como é que é essa administração desses produtos direcionados a esse público aí na Hypera? É, eu diria que o Vitaçai 50 mais é o nosso grande piloto. É o produto que foi concebido inicialmente para esse target. Todos os demais produtos, e aqui vocês veem produtos icônicos, sei lá, Metiolate, Zero Cal. Se a gente pensar em adoçantes, por exemplo, a gente precisa entender que a gente tem que trazer produtos cada vez mais saudáveis, justamente porque as pessoas têm longevidade. Então, a gente falar de longevidade, isso é uma coisa que a gente traz aqui para dentro, né? Falar de longevidade é fundamental dentro do ciclo de vida das nossas marcas. Se a gente falar hoje numa marca como o Tamarine, por exemplo, não sei se ela aparece aqui. O Tamarine hoje é uma marca extremamente importante. Eu tenho aqui tem um Tamarine Fibras aqui que eu não sei se vocês conseguem ver. O Tamarine é especialmente importante. A gente sabe que a constipação ela também chega com a idade. Ela acontece também nas outras esferas, nas outras idades, mas ela chega mais forte com a idade. Então, É muito comum no segmento a partir dos 55 anos de idade, e em especial depois dos 60, porque o que acontece? As pessoas, o nosso termostato da sede também vai ficando, não fica tão eficiente. Então, as pessoas mais velhas, elas tendem a beber menos líquido e Não percebem a tirando o necessidade. líquido da ingestão, né, também diminui toda essa questão da prisão de ventre e as consequências, né? E estamos tentando trazer em todas as plataformas, isso é uma coisa importante, um pouco mais desse quê de naturalidade, porque a naturalidade ela traz mais saudabilidade. Então, é importante da gente trazer essas, e a gente vai trazer muitas extensões de linha que vão olhar para esse público de uma forma diferente. Então tem muitas marcas que nascem, hoje a gente tem muitas marcas que nascem no público infantil. Por exemplo, Biotônico Funtora.
O Tônico Fontoura, não sei se vocês sabem, é uma marca nossa. É uma marca centenária. O nosso público adulto mais aqui, provavelmente já Tomou. foi público de Biotônico Fontoura. Tomou a colherada antes do almoço. Tomou uma Antes do colherada almoço. Então assim, o que a gente tem que entender é que estas marcas fazem parte já do nosso repertório. São culturais, exato. Repertório cultural. Então, como é que a gente traz esse grupo para ser ou influenciador, que é o influenciador natural desse público, ou trazer produtos que sejam mais orientados. Então, eu estava falando de adoçantes, por exemplo, a gente lançou há 2 anos atrás 2 produtos importantes aí. Lançamos Zero Cal Bem Natural, que é o Zero Cal à base de eritritol, que é uma substância natural. Hoje a gente tem várias substâncias, mas eu hoje, quando eu vou falar com meus pais, eu não quero que eles tomem substâncias artificiais. Eu sei que isso vai fazer mal para eles. Então é importante esse público tá consciente daquilo que ela consome. Lançamos o FIN Xilitol, a marca FIN também é nossa, Zero Cal, FIN e a Docil são marcas nossas, em termos de adoçamento natural. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem a obrigação de olhar para esse público, não só para o público que já está adulto mais, como o público que está chegando adulto mais e que tem necessidades completamente diferentes. Então eu acho que aqui, eu diria que toda a gama de produtos leva um pouco desse pensamento nosso de que a gente precisa olhar para esse público e aos que vão chegar lá. Então, isso depende a nossa sustentabilidade como mundo da saúde. E aí, outros produtos que eu vou deixar para um futuro em breve, que nós estamos desenvolvendo especialmente para esse público que eu prefiro não divulgar nesse momento, mas saibam que foi plantada uma semente muito importante aí através do Vitaçai 50+, de que sim, a gente pode começar nosso rumo de pesquisa e desenvolvimento através desse público. E isso é um caminho sem volta. Vem aí o quarto programa aí para a gente falar sobre exatamente isso que eu ia falar. Tanto assunto, né? Já vamos agendar, já fica agendado. Nossa, é muito bom. E assim, a gente fica muito feliz de ver uma marca tão preocupada com a gente. E durante a tua fala, eu fiquei lembrando, todas essas marcas, elas estão muito registradas na nossa memória, né? Então, se alguém for me perguntar de um produto, eu vou falar de um produto que eu conheço, que me acompanha por todo esse tempo, né? Então, o fato dele ser tão estável me dá essa segurança e me dá a possibilidade de recomendar também, né? Porque está muito vivo na minha memória e ele me resolveu durante toda a vida, né? Então, eu acho que esse valor cultural que vocês preservam, ele é muito importante, porque ele está muito interligado com a gente, com o público da longevidade, né? Verdade. Ida, você sabe então, como a gente farmácia... Sabe como a gente resolveu relançar a marca Vitaçai? Isso é uma coisa que eu acho importante mencionar. A gente resolveu lançar com a música Tempos Modernos. Uhum. Que, enfim, que é um trabalho super bonito do Lulu Santos, mas a gente resolveu regravar um trabalho bacana aí, em conjunto com a musiqueria do nosso amigo Calainho. Uhum. Ele chamou basicamente o DJ Memê, Tony Garrido e Fernando Abreu para regravar essa música. E quando a gente fala vamos nos permitir, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, é realmente a síntese. Um manifesto, e a gente lançou com esse filme manifesto que é tudo que a gente ouviu nas pesquisas desse consumidor. Depois a gente evoluiu para o Vitaçai 5.0. A campanha desse ano chama Vitaçai 5.0. E é o 5.0 Turbo. Todos 50+, 5.0 Turbo, 6.0 Turbo, 7.0 Turbo. Eu tenho meus pais de 7.5 Turbo. E a gente vê uma vitalidade nessa gente que é realmente incrível.
Então, isso é para... E a próxima campanha vai falar de tecnologia. Ah, que legal. Então a gente não está se restringindo a só a questão da vitalidade. A gente está trabalhando o manifesto de vida dessas pessoas. Então eu acho importante a gente colocar isso dentro do mundo do marketing, porque a gente precisa entender o holístico desse grupo. Perfeito. E implementar o holístico, que nem sempre é fácil. Então a gente tem muito orgulho dessa campanha, desse movimento, e muitas das outras marcas da Hypera da Hypera e dos nossos concorrentes, da indústria farmacêutica como um todo, vão se beneficiar muito desse movimento. Tenho certeza absoluta. Ida, tá aí o nosso Perfeito. 6º programa para falar. Sim, é porque verdade. assim, eu sou apaixonado por marketing, Hélio. Esse é o meu foco. E a nossa luta tem sido, na minha, da Ida e de todos os profissionais que estão atuando nesse segmento, é conseguir levar para dentro das empresas que ainda estão amadurecendo, né, a forma adequada, a forma certa, e principalmente esse olhar, essa visão holística, né, não de aspectos específicos. E essa descrição que você fez da campanha me deixou, primeiro, muito curiosíssimo para ver Eu ela, também. e eu acho que vai ser muito bacana a gente falar sobre ela, o que puder ser falado, obviamente, né, de como vocês perceberam, e vamos transformar esse mundo aí, vamos melhorar esse mundo para os 50 a mais. Pode Vamos, procurar e já Regravação, Tempos Modernos, DJ Memê, Tony Garrido e Fernando Abreu. Pode procurar depois e vocês vão gostar bastante. muito legal, emocionante, inclusive. E assim, já ficamos com um compromisso marcado para falar melhor dessas 5 marcas da finalista, né? Dar mais detalhes, até porque o nosso público também está curioso, né? A gente fica aguardando, né, esses lançamentos. E vamos 6 conversar empresas, também na verdade, depois. 6 empresas, 6, uma vencedora. E a gente correto. pode Então, divulgar, inclusive, no próprio programa. Muito bom. perfeito. Então, vamos conversar sobre isso no nosso próximo programa. E depois a gente quer saber também, depois disso, né, saber os planos de vocês, em vista de toda essa riqueza de acontecimentos para os projetos que aconteceram neste ano, né? Hélio, muito obrigada pela tua participação. A gente volta a se encontrar em breve. O Adulto Mais vai ficando por aqui hoje com um conteúdo super rico e que vai continuar. Tenho certeza que todos vocês estão com gosto de quero mais, né? E Martin também, Foi suas palavras. sensacional. Obrigado, Hélio. Obrigado, Aida. Como é bom falar de marcas que fazem a diferença, né? E que provocam, estimulam e que estão construindo aí uma rodovia, né? Uma nova via para que a gente trate de forma adequada esse público de forma sensível, porque eles estão aí comprando, consumindo, escolhendo nesse momento, né? Então, esse olhar de vocês muito profissional, muito focado aí, só nos estimula mais. Obrigado, Hélio. Parabéns aí, Hypera Pharma. Obrigado a vocês, foi uma honra. Até a próxima, gente.